Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos? Acompanhe. Nós faremos a leitura do gênero textual crônica, certo? Vamos compreender algumas características desse gênero e também conhecer elementos que compõem a narrativa. O que precisa, para que um texto seja considerado narrativo, certo? Quais elementos não podem faltar. Vamos lá. Começando a nossa conversa. Então, algumas perguntas para você. Quais são os tipos de crônicas que nós podemos encontrar aí, pela sociedade? Nós sabemos que as crônicas elas são diversas. Tem algumas que têm caráter jornalístico, que falam mais da realidade. Tem outras que são literárias, de caráter ficcional, que trazem ali, podem trazer humor, reflexão, certo? Algumas trazem um tom filosófico, enfim, Outras trazem um teor poético, Como que elas devem ser constituídas, Então, o texto ali ocorre de que forma esses diálogos, entre os personagens? Pode ter mais de um personagem ou apenas um, Geralmente tem dois, pelo menos, Mas talvez pode, às vezes, acontecer de ter um único personagem. A crônica, ela tem essa característica de ser um texto breve, e por ser breve, ela conta com poucos personagens. Então, nesta aula, nós vamos ler uma crônica humorística. Então, ela lança mão do humor, ou ainda da ironia, como uma forma de entreter o leitor e, ao mesmo tempo, criticar alguns aspectos da nossa sociedade. Então, a crônica, ela trabalha, sim, com a realidade, coisas que fazem parte da nossa vida diária, problemas, situações engraçadas, inusitadas, mas que, de certo modo, nós não podemos escapar, São ações humanas que nós fazemos e sofremos, recebemos, algumas situações, mesmo sem querer, Podemos estar envolvidos, às vezes, num acidente de trânsito, às vezes podemos tropeçar e cair, podemos ir a uma cerimônia de casamento, enfim, qualquer ação, que nós praticamos no nosso dia a dia, pode ser elaborada uma crônica sobre ela, Então, isso que é interessante desse gênero. E, às vezes, ela tem algum teor mais ficcional, mas a ideia da crônica é que ela trabalhe com a realidade, certo? Coisas do cotidiano, tá bom? Vamos adiante, então. Vamos ler trechos da crônica Pneu Furado, da autoria do autor, escritor Luiz Fernando Veríssimo. Recomendo, inclusive, que você leia várias outras crônicas deste autor. Faça uma busca na internet ou procure na sua biblioteca da sua escola. Talvez tenha lá algum livro deste autor. E se não tiver deste autor lá na biblioteca, pode ser que tenha de outros autores também muito bons, tá bom? Então, faça essa busca por bons livros de crônicas. Vamos lá, então, à leitura da crônica Pneu Furado. Acompanhe. O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu furado. De pé, ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar, ele trocaria o pneu." "Você tem macaco?" perguntou o homem. "Não," respondeu a moça. "Tudo bem, eu tenho," disse o homem. "Você tem estepe?" "Não," disse a moça. "Vamos usar o meu," disse o homem, e pôs-se a trabalhar, colocando o pneu sobre o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco, chegou o dono do carro. "Puxa, você trocou o pneu para mim. Muito obrigado." Eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar." "Coisa estranha. É uma compulsão, sei lá." E aí, o que você achou desse texto?
Então você percebeu ali o tom humorado, né? Que foi provocado ali por um fato inesperado. Então, no início ali, né, o rapaz, o homem, ele queria ser gentil e estava se oferecendo para trocar o pneu ali para uma moça, certo? Mas ele não se deu conta de que o carro não pertencia àquela moça. E por isso, ali no decorrer da história, ao descobrir esse fato, o homem ali fica, né, com uma reação ali inesperada, né, a respeito disso. Então, muito interessante quando você percebe, né, esse componente do inesperado que surge na crônica, tá bom? E em vários outros textos também isso pode acontecer. E a narrativa é isso, né? Essa situação inesperada, ela acaba provocando, então, humor, principalmente nas crônicas. Agora, perguntando para você, o que você achou dessa crônica? Foi legal? Foi interessante? O que mais lhe chamou a atenção? Porque todo texto ele tem um papel importante dentro da sociedade, né? Alguns nos informam, outros nos orientam, outros nos fazem refletir, outros nos divertem, né? E assim por diante. Podem ser textos escritos ou orais, falados, né? Então, quando você ouve uma boa história, por exemplo, também não deixa de ser um texto, né? Só que é um texto verbal na forma da oralidade, certo? O que essa história provocou em você, né? O que gerou, né? Provocou riso, gargalhada, algum tipo de pensamento, emoção, enfim. Ou você não achou nada engraçado, né? Tem pessoas que dizem, mas é humorística, mas eu não achei engraçado, né? Então depende da pessoa, mas claro que se espera que a pessoa perceba o componente de humor presente, certo? Bom, o texto lido então é uma crônica. E as crônicas elas têm essa função, né? De nos divertir, de nos entreter, de gerar informações, né? Ela apresenta uma narrativa curta, breve, de 1 a 2 páginas, né? Que nós podemos encontrar em livros didáticos de língua portuguesa, por exemplo, né? São textos agradáveis, podem ser encontrados na internet, né? Nos sites, em blogs, podem ser encontrados às vezes crônicas jornalísticas em jornais, tá? Linguagem é simples. Na crônica literária nós temos ali os personagens, porque a crônica literária ela tem essa característica narrativa. O espaço é reduzido, é um local, no máximo, talvez 2, em que as cenas se desenvolvem. Por exemplo, a cena aconteceu na biblioteca, a cena aconteceu numa sala de aula, a cena aconteceu na quadra de esportes. Então, o local onde acontece a cena é o espaço. O acontecimento é sempre cotidiano, então coisas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, tá bom? São coisas comuns. Só que tem geralmente uma pincelada de humor, né? Para tornar o texto bastante agradável aos leitores. Tipos de crônicas que nós podemos encontrar. Então vamos ver. Embora seja um texto que faça parte, né, dos gêneros narrativo, por exemplo, possui enredo, narrador, personagem, tempo, espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Então, quero convidá-los a conhecer comigo alguns desses formatos. Vamos ver juntos? Vamos lá. Então, crônica jornalística. Esse formato de crônica, ele é mais comum, né? Na atualidade, são crônicas chamadas de crônicas jornalísticas produzidas para os meios de comunicação. Utilizam temas da atualidade e geram ali reflexões. Então vão ser apresentadas em jornais ou às vezes em revistas, portais de notícias na internet também. Já as crônicas históricas, como o próprio nome diz, né, marcam ali um fato histórico, um acontecimento real. Temos ali personagens envolvidos, o tempo, o espaço, né, bem definidos de quando aquele acontecimento se realizou. Aproxima-se de uma crônica narrativa, certo? Que mais?
Crônica humorística, então essa crônica divertida que nos encanta, que nos diverte, né? Provoca entretenimento, apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo utiliza ironia e humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos da sociedade, da política, da cultura, da economia. Agora, perguntando para vocês, é possível afirmar que o texto lido, além de provocar humor, ele também faz uma crítica ao comportamento humano? E qual é esse comportamento? Então, vocês perceberam ali alguma crítica social? E em relação a que comportamento existe essa crítica? Talvez de tentar ajudar as pessoas apenas com um certo interesse? Então, talvez não foi de coração, que aquela pessoa ali ajudou aquela moça, foi com algum interesse, só porque ele achou que o carro era da moça e na verdade não era. Então, isso é interessante de perceber, Então, na crônica Pneu Furado, o discurso direto foi bastante utilizado e esse uso acabou auxiliando a produção do humor. Olha lá, discurso direto é apresentado na crônica a partir dos diálogos, tratando-se de uma sequência de conversação, conversacional, em que se representa a fala das pessoas dentro de uma conversa. Esses diálogos são separados um do outro pelo uso do travessão, que é um sinal gráfico que marca ali o início da fala de alguém. Olha o exemplo. Você tem macaco? Perguntou o homem. Não, respondeu a moça. Então, verbos de elocução, perguntou e respondeu, e o uso de travessões também, que foi uma marca aqui do uso do discurso direto. Perfeito? Além do diálogo e do travessão, o discurso direto apresenta esses verbos de dizer, Perguntou, respondeu e assim por diante, como o professor já havia dito. Beleza? Atenção, Elementos da narrativa. Quais são esses elementos que compõem uma narrativa? Por exemplo, personagens, quem vive a história, que faz a história acontecer. Tempo, quando? Em que momento a história aconteceu? Ela durou dias, horas, minutos? Espaço, lugar onde a história acontece. O local mesmo, O narrador, quem conta a história? Ele é em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Ele é narrador personagem? Primeira pessoa. Narrador observador? Terceira pessoa. E o enredo, que é os acontecimentos da história, É a sequência de acontecimentos. Então, vamos também conhecer alguns tipos de narrador. Vamos lá. Narrador personagem. É o narrador em primeira pessoa, ele narra e ao mesmo tempo vive a história. Narrador observador. Narra a história em terceira pessoa, ele relata apenas o que observa. E o narrador onisciente, que é o narrador que conhece tudo sobre o personagem. Conhece o pensamento, as emoções, as lembranças. E ele ocorre geralmente em terceira pessoa, mas em algumas situações esse narrador onisciente pode ser também de primeira pessoa. Perfeito? Agora, atividade número 1. Olha lá. O texto é narrado em primeira ou terceira pessoa? E a pergunta B. O narrador participa da história ou apenas observa os fatos? Pense, anote e já voltamos.
Legal, e aí, conseguiu responder? Espero que sim, vamos conferir juntos? Então, olha lá, o texto aqui ele é narrado em terceira pessoa. Por quê? Porque o narrador ele conta apenas o que observou e ele não participa dos fatos, né? Então, a B, o narrador, né, ele participa da história de certo modo, ele atua, né? Mas ele não é necessariamente um personagem, tá bom? Perceberam isso, né? Então, é interessante notar, né, essa questão de acontecimentos dentro da história. Legal, né? Vamos agora para a nossa atividade mão na massa, né? Então, agora é com você. Vamos colocar em prática o que aprendemos? Então, sugestão do uso da ferramenta Canva. Então, você vai utilizar, né, colocando em prática. Então, acesse a ferramenta Canva para construir um mapa mental, colocando em prática alguns conhecimentos desta aula. Vamos lá, então. Um tempinho para você anotar o que está em tela. Legal, e aí tudo anotadinho? Vamos ao próximo passo. Então, eu preciso que você, né, coloque lá as perguntas norteadoras. Você pode acessar o mapa mental através do link que está no nosso material de slide, tá? Então, defina tipos de crônicas estudados na aula, que fatos do cotidiano são narrados ali pela crônica lida, onde ocorreu o fato relatado, que é o espaço, qual a finalidade do texto, quais são os tipos de narrador, escolha um dos modelos de mapas sugeridos e utilize imagens que possam representar a cena retratada então na crônica. Tempo para você anotar isso.
Legal, e aí tudo anotadinho, bonitinho. Espero que dê certo, né? Consiga responder. Vamos seguir para o próximo passo? Olha lá, então dentro da ferramenta Canva nós temos lá, né? Então observe lá no centro, nós podemos colocar a palavra crônica, né? Podemos incluir o título da crônica que nós lemos, né? Podemos também ao redor, naquelas caixinhas, colocar informações, respostas para aquelas perguntas que você acabou anotando, né, no passo anterior, né? Então, um tempinho para você anotar o que está nessa tela. Legal, e aí? Conseguiu registrar tudo isso? Vamos para mais um passo. Agora olha lá, né? Então você pode incluir também imagens, né, no seu mapa mental. Então dentro da ferramenta Canva você pode adicionar elementos, fotos, figuras, né? E aí coloca ali para deixar muito bonito, né, visualmente o seu mapa mental, né? Coloca ilustrações, deixa ele mais interativo, abuse da sua criatividade. Tempo para você registrar isso.
Certo, e aí, conseguiu registrar tudo certinho? Espero que saia um ótimo trabalho e o seu mapa mental fique muito legal. Mostre ao seu professor ou à sua professora, beleza? Bacana, então agora vamos conferir o que nós trabalhamos nesta aula. Fizemos a leitura e interpretamos uma crônica, certo? Conhecemos também os elementos que compõem a narrativa, beleza? Então agradeço a você que nos acompanhou e até a próxima.